Bora de review do capítulo 251 de Shangri-La Frontier. Finalmente o PVP vai começar. Ryogoku, Sanhaku, Katsu, Arthur Pensilgon e os demais players da Schwarzer-Wolf estão preparados para pancadaria franca, sem perder a amizade. Não, mentira, eu acho que agora vai perder a amizade. Temos o Visage explicando um pouco daquela lâmina que o Sanhaku encontrou. E é uma lâmina bem interessante, com uma historinha bem legal, e eu quero muito ver o que vai acontecer com o Sanhaku usando essa lâmina, porque parece que não é a dele. Mas eu acho que essa lâmina não vai ser descartada pelo Sanhaku. Bora começar, bora abrir o capítulo 251, que começa com o Vash pedindo pro Sanhaku explicar como que ele conseguiu essa lâmina, porque é algo que chamou bastante atenção do Vash no capítulo passado. O Sanhaku, ele começa a contar a história, ele tava meio que sendo seguido pelas cobras gigantes da Goldunini, e o Sanhaku, ele começou a fugir. Só que quando ele começou a fugir, ele notou que uma das serpentes estava presa a essa lâmina. E certamente o Sanhaku, ele chamou atenção, né? Ele ficou ali meio que abismado com aquela presença daquela lâmina, porque ele achou que poderia ser algo que iria destravar ali o conteúdo do jogo, o conteúdo da side quest ou de uma missão específica para enfrentar a Goldunini. Tanto que o Sanhaku, durante o confronto contra a Goldunini, ele estava a todo momento tentando descobrir algo para forçar o cenário da Goldunini e derrotar a Goldunini. Ele achou que essa lâmina poderia ser um desses cenários, um desses meio que requisitos para abrir o cenário para derrotar a Goldunini. Só que quando o Sanhaku acabou pegando a lâmina, ele usou o Levin Hazard, ele usou a visão momentânea e ele conseguiu ali com muita velocidade tirar a lâmina daquela cobra. E é bem interessante, porque você pode perguntar, pô, por que a Goldunini não tirou a lâmina daquela cobra? Porque a Goldunini simplesmente é a Goldunini, ela odeia todo mundo, ela odeia tudo e todos, então não tá nem aí para o que tá preso na cobra. E talvez a cobra, no geral, nem tivesse sentido dor, né? Aparentemente aquela lâmina já está na cobra há muitos e muitos anos, né? Há muito tempo. E a cobra meio que acabou se acostumando com isso, ou nem sequer reparou que tinha algo ali nela. O Sanhaku reparou e o Sanhaku acabou pegando. Só que no momento, quando ele pega a espada, ele achava que estava grandão, mas não, a espada simplesmente é uma lâmina enferrujada, é uma lâmina inútil naquele momento, e o Sanhaku, ele continua correndo até que ele leva a Goldunini e suas serpentes até Edward e companhia, né? Aí a gente já sabe o que aconteceu. Agora, o Vash, ele começa a explicar algumas coisas para o Sanhaku, porque, na verdade, é de fato só uma lâmina cega. E a ideia é que aquilo não era uma espada. Alguém provavelmente acabou usando como uma espada grande, mas não é uma espada e sim uma lança. Uma lança que um antigo amigo do Vash, ou o antigo amigo deles ali, dos coelhos em geral, costumava usar. O que eu acredito é que esse amigo é ali mais ou menos do tamanho do Vash. Pode ser talvez até o sucessor ou antecessor, perdão, do Vash. Não sei, mas aparentemente era um coelho. Por quê? Porque talvez o fato de estar numa serpente pode meio que indicar que eles estavam rivalizando com essa serpente, e quem rivaliza de forma natural com a serpente são os coelhos orpais. Agora o Vash, ele explica que a arma de fato não é da Era Divina e nem algo que o mundo criou, ou seja, não é algo relacionado talvez a uma side específica para destravar a história do mundo, ou pelo menos destravar, por exemplo, uma luta contra um colosso, mas é algo que alguém de fato segurou, carregou e empunhou, e é algo que os NPCs ali chamam de armas de heróis ou armas heróicas. Muito interessante, porque se eu não me engano, o Azaemon, ele era tido como o herói mais forte da Era Divina. Então a gente pode meio que talvez imaginar que alguém do nível do Azaemon possa ter portado essa arma. E o Azaemon é sim uma criatura, um monstro muito poderoso, então a gente pode imaginar que quem usou essa arma é sim alguém muito poderoso e alguém muito importante para a história do mundo no geral, né? Para talvez até mesmo o conhecimento de alguma habilidade, de algum tipo de técnica e tudo mais. Bem interessante, estou bastante ansioso para ver como é que vai ser a dinâmica do Sanhaku ali com essa arma, mas aparentemente o Sanhaku no começo ele achava melhor deixar a arma com o Vash, mas no caso o Vash, ele acaba meio que recusando e falando, ah, não, pode ficar, não tem problema, tá? É isso que a gente chama de destino, então
pode ficar com a arma para você. Por hora, o Sanhaku simplesmente vai ter um equipamento bem interessante, bem misterioso, e ele pode usar sim esse equipamento para tentar até mesmo coletar novas informações de clãs, como por exemplo o do Professor, já que é uma arma de herói, é uma arma heróica, e o Professor com certeza vai querer saber um pouco mais, vai querer estudar sim esse item, e o Sanhaku pode acabar meio que chantageando ele por conta dessa arma a passar até mesmo alguma informação mais interessante. O Sanhaku tem uma moeda de troca, tem um item bem interessante em mãos. Passei aqui depois do vídeo só pra reforçar uma parada. No capítulo passado, a Goldunini, ela fala pro Visage que ela vai atrás do amigo que o Vash está escondendo. Eu não sei se esse amigo é de fato o Sanhaku, eu acredito que não, mas talvez possa ser esse camarada que usou a lâmina. Talvez seja um coelho que foi muito importante na guerra contra a Goldunini no passado, e que agora ele está talvez mais velhinho, e por isso ele não consegue lutar mais, mas a Goldunini tem talvez um desejo de vingança para contra ele. Então o Vash está protegendo esse amigo, e esse amigo que na minha visão pode ser o portador dessa lança. O que vocês acham? Comenta aí e continua com o vídeo. Valeu! E agora, mudando de assunto, o Vash pede para o Sanhaku mostrar a maldição. Nós temos ali o Sanhaku mostrando aquela escama petrificada com a maldição, e o Vash, ele meio que fala que quando o ferreiro recebe os materiais certos, só existe uma coisa para ser feita, que é a criação de uma arma, que provavelmente vai ser a arma que vai meio que sobrepor a maldição da Lycan para a maldição da Goldunini, e vai proporcionar para o Sanhaku talvez um novo estilo de jogo, ou uma nova arma ali para combater, até mesmo a arma, por exemplo, que coloca status de veneno ali nos rivais, e até mesmo nele, para sobrepor a maldição. Só que no Sanhaku talvez esse status acaba virando um benefício, enquanto para os rivais isso acaba virando meio que uma maldição, de fato algo ruim para eles. Só que o Sanhaku, ele fala que, no caso, eu vou deixar com você aqui essa arma e eu preciso lhe bater num clã ali, né, no PVP e tudo mais. E o Vash fala, não, calma aí, porque com essa oficina aqui as coisas funcionam diferente. Nessa oficina aqui, que é uma oficina, uma ferraria ali diferente, que eles estavam acostumados a usar, que é uma ferraria exclusiva do Vash, nela as coisas funcionam de forma mais imediata, instantânea. Ou seja, o Sanhaku, ele já vai pro PVP com essa arma nova, e eu tô bastante ansioso para ver como é que o Sanhaku ele vai utilizar essa arma numa parada mais ali difícil, mais complicada. Talvez vai enfrentar adversários mais poderosos, e eu não sei se o Sanhaku vai querer utilizar esses novos poderes sem talvez ter tanta noção desses novos poderes contra adversários poderosos. E agora temos ali o Wolfgang se preparando, né? Temos a Kyogoku que já tá treinando pro PVP, matando outros jogadores, o Katsu, que é a primeira vez que ele vai enfrentar jogadores ali em chanfro, ele nunca enfrentou um PVP, e Arthur Pensil, que também era uma jogadora de PVP, né, uma player killer, que vai também se preparar. E enquanto isso também temos a Schwarzerwolf ali se preparando, já talvez até mesmo no lugar onde vai acontecer. Temos ali dois integrantes que eu não conheço o nome, temos Psyger 0 e Psyger 100 Rebellios preparados para enfrentar a Wolfgang, e a Wolfgang preparados para enfrentar a Schwarzerwolf. É, rapaziada, o PVP vai finalmente começar. Segue o canal para você não perder nada dessa luta, e é nóis. Fui!